sejam bem-vindos ao Papo de Gente, onde a comunicação e cultura organizacional têm propósito. Eu sou a André Espírito Santo, sou jornalista e estrategista de comunicação corporativa, e se essa é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve no canal para não perder o nosso conteúdo, que hoje está bem especial. A minha convidada nesse Papo de Gente é ninguém menos do que a amiga dos clientes. Ela é uma defensora das ótimas práticas para elevar a experiência do cliente em todos os níveis. Eu estou falando da Juliana Oliveira, que é sócia diretora do Seeds of Dreams Institute. Ela é formada em Business with Marketing pela University West London, de Londres, e tem pós-graduação em Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Gente, claro que tem mais, só que aqui eu não vou fazer a lista. Apaixonada pela história, cultura e filosofia da Disney, a Juliana faz visitas técnicas a navios, resorts, parques da Disney, empresas, tudo para captar as lições de encantamento do cliente e disseminar nas suas consultorias, nos seus cursos em diversos países, no Brasil, tudo que as pessoas, os profissionais precisam para entender como melhorar a jornada do cliente, né? A experiência do cliente. Ela é coautora do best-seller Soft Skills, volume 2, Habilidades do Futuro para o Profissional de Agora, e o Up iWorks. É isso, Juliana? Isso mesmo. O gênio por trás de Mickey Mouse. Ela acaba de chegar de uma viagem da Ásia, onde ela foi visitar alguns lugares para trazer fresquinho aquela experiência do cliente que é aplicada lá do outro lado do mundo, aí onde a gente quase não vai, mas que a gente fica lendo um monte de matéria, vendo fotos, vendo filmes. Então, ela vai contar tudo para a gente. Juliana, seja muito bem-vinda ao Papo de Gente. O prazer é todo meu. Que alegria finalmente estar aqui. Eu e a Andréia trabalhamos duro para conseguir essa data. Agradeço pela paciência aí com a minha agenda maluca. Mas estou muito feliz de estar aqui e compartilhar esse tema que eu sou apaixonada. Alegria toda minha. Eu tenho certeza que a minha audiência também vai gostar muito de tudo que a gente vai conversar aqui. Eu queria que você começasse contando para a gente como é que você chegou à experiência do cliente, como é que esse assunto entrou na sua vida? Então, eu comecei minha carreira na Inglaterra, onde eu morei por 10 anos. Eu fui com 17 anos, ainda com aquele crachazinho de menor de idade, sendo levada pela equipe da empresa aérea, né? E lá foi onde eu me formei, onde eu fiz Business with Marketing. Nada mais é que administração com foco em marketing. Em Londres, morei esses 10 anos lá, que é uma cidade fantástica. E foi lá que eu entrei nesse mundo corporativo, sempre trabalhando com essa área de relacionamento com o cliente, de experiência do cliente. E o interessante é que, apesar de trabalhar com o time comercial, estava ali diretamente, eu era a cara da empresa para o cliente, cuidava de carteiras pelo mundo inteiro, passei por empresas de setores diferentes, tecnologia, de mídia, de recrutamento. Então, eu lidava com clientes. Em cada pontinho do mundo, eu tinha clientes que eu tinha que falar. Então, isso me trouxe essa bagagem de saber lidar com pessoas de culturas totalmente diferentes. E lá o que era interessante, apesar de trabalhar no time comercial, ter essa meta, né, de vendas, as empresas lá já estavam bem à frente nessa questão de Customer Experience. Eu falo que eu fazia CX antes de se chamar CX e de ter esse boom. Porque as empresas, na mentalidade deles, era o seguinte: você representa a empresa, né? É você que vende, é você que cuida de toda a estratégia do cliente, é você que monta tudo, então você é o primeiro contato desse cliente. Só que é sua responsabilidade também a experiência que ele tem com os outros departamentos dentro da empresa. Então, lá, todas as empresas que eu passei, eles tinham essa preocupação. Então, eu tinha uma conexão muito grande com os times dentro da corporação, com o meu financeiro, com os meus engenheiros, com o meu pessoal de logística, com todas essas áreas de pós-venda. E sempre que o cliente vinha e precisava de um contato com essas áreas, eu também estava ali no meio de campo para ter certeza que todo mundo estava cuidando bem do meu cliente. Então, por exemplo, quando o financeiro estava bravo, querendo cobrar o meu cliente, eu entrava no meio e falava: opa, deixa eu falar com eles, calma, vocês não podem falar assim. Olha, é um cliente que traz milhões anualmente, a gente tem que ir com cuidado. E aí, quando
eventualmente, depois de 10 anos, trabalhando em várias áreas, mas sempre cuidando dessa área, dessa experiência, dessa parte comercial, eu voltei para o Brasil. E aí foi quando eu entrei no Seeds of Dreams Institute. Hoje sou sócia diretora da empresa. E hoje eu ensino aquilo que eu fiz por muitos anos. Então, veio toda aí uma trajetória e sempre uma área que eu sempre fui muito apaixonada. Sempre lidei com clientes, sempre estive ali na frente dele. Então, hoje poder ensinar sobre uma coisa que eu fiz é muito gratificante. O que é encantar o cliente? Porque é uma coisa que todas as empresas dizem, né, que desejam proporcionar uma boa experiência para o cliente. Mas o que é de verdade encantar o cliente? Eu sempre falo, e até no meu livro sobre soft skills, eu falo sobre a soft skill do encantamento. Porque antes a gente sempre falava dessa questão de servir. Você tem que servir, você tem que ter paixão por servir. Só que hoje, com o cliente que a gente tem, um cliente muito mais exigente, que tem acesso a muita informação, o servir, ele já não é mais suficiente. Se você quiser fidelizar esse cliente, ainda mais com a concorrência que temos hoje, mundialmente, você precisa ir além. E o encantar é justamente isso. É você sair do básico bem feito, que é importante, mas eu falo que básico bem feito não é diferencial. Hoje em dia, eu escuto muitas pessoas falar, o básico bem feito é perfeito. Para mim, não é. O básico bem feito é o mínimo que o cliente está esperando. Por exemplo, quando eu vou para um hotel, você está esperando ali o seu quarto e tudo mais. A pessoa perguntar para você como foi a sua viagem na hora do check-in, se você está comemorando alguma coisa, qual o motivo, como é que ela pode te ajudar. Às vezes, sair dali e te levar até o elevador, que eu trouxe até um caso que eu compartilhei recentemente de um hotel da Disney na Ásia, em que após o check-in, a cast member, como a Disney chama os seus colaboradores, ela me levou até o meu quarto. Eu achei que ela ia só até o elevador, ela foi até o meu quarto me levar. E isso é o encantar, é o ir além. Tá fora do script. Ela podia só fazer o check-in. E ela estava entregando o mínimo que eu espero. Só que hoje esse mínimo, ele não te coloca para liderar mercado. Você perde se o teu concorrente fizer 0,1% a mais, o olho do cliente vai brilhar lá. Então, o encantar, e eu falo isso no livro, é esse ir além. E aí eu trago cases de como a Disney treina suas equipes para fazer sempre esse extra, que é o que eu hoje, ou você encanta ou você perde mercado. Não tem mais como fugir desse tema. Eu vi um post seu recente, inclusive você está falando do Cast Member, que o Disney, ele era doido por limpeza. Então, eu vi uma pessoa tomando um sorvete, que acho que caiu umas gotinhas, e o cast member indo lá limpar uma boa, saindo, jogando papelzinho e tal. Na cultura da empresa, já tem esses valores. Sim. Né? Então, assim, você encanta o cliente, mas dentro da cultura organizacional precisa ter valores, precisa ter uma filosofia bastante entendida, bastante entronizada nos colaboradores para que isso aconteça e para que eles também possam fazer o seu extra. Exatamente. Porque o extra também está no dia a dia. Né? Não é só aquilo que você no treinamento passa, mas uma vez que a filosofia está bem entendida, no dia a dia ele pode fazer o seu além, não é verdade? Totalmente. E essa questão da cultura organizacional que você aborda muito nos podcasts, ela é extremamente importante. Porque primeiro, pessoal, CX é top-down. Não adianta. Você não consegue implementar uma cultura de customer experience se a liderança não comprou a ideia. Porque é a liderança que vai dar o exemplo, assim como o Walt Disney deu o exemplo de limpeza. E isso aconteceu dessa forma. Lá eu não contei, vou contar aqui pra vocês, né? A gente só conta nos treinamentos. Exclusivos são ótimos. Ai, você tá vendo? Vou contar aqui pra vocês. Antes de abrir a Disneyland, que foi o único parque que ele realmente viu, né? Depois de aberto e tudo mais. Então, tem uma magia extra lá na Califórnia por isso, dele ter visto todo o projeto. Esse eu não conheço, não. Esse é meu irmão que conhece. Eu conheço só o daqui de baixo, da Flórida. Tem que conhecer. Antes de abrir, ele tava passeando com os executivos pelo parque e ele viu um papel no chão.
E ele abaixou para pegar. E na hora os executivos, imaginem, com seu chefão ali, não, senhor Disney, imagina, não se abaixe para pegar, a gente tem todo um time de limpeza para fazer isso, o senhor é o dono disso tudo, o senhor não pode estar abaixando para pegar o papel no chão. E aí ele abaixou, ele continuou, pegou o papel, olhou para os executivos, levantou a sobrancelha, porque falava que quando ele levantava a sobrancelha era porque a coisa tava... Se prepara, que vem uma porradinha aí. Olhou para todos eles e falou: aqui, eu limpo o parque. Vocês limpam o parque. Quem tiver abaixo de vocês limpa o parque. Quem tiver acima de vocês limpa o parque. Inclusive o time de limpeza. Ou seja, o dono já deu o exemplo. Não importa a sua área, não importa quem você é aqui dentro. Se você ver um papel no chão, você vai abaixar, você vai pegar e você vai jogar. Porque existia um pilar muito forte de limpeza para os parques da Disney, que ele sonhava com esse parque aqui. Hoje, acho que ele nem imaginava que a Disney teria parques pelo mundo inteiro. E ele queria se diferenciar porque os parques daquela época, eles eram sujos. Ele queria parques limpos. E ele conseguiu. E eu posso falar para vocês por experiência, conheço todos os parques da empresa pelo mundo e realmente essa cultura é forte, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia, seja nos cruzeiros pelo mundo, seja nos resorts. Eles ainda têm, é uma cultura tão forte que onde a empresa abrir parque, eles vão ser limpos. E a gente viu essa consistência em todos os parques que a gente já visitou. Não à toa, quem já visitou os parques tem liberdade para sentar no chão, assim, pode sentar na calçadinha. E não faz muito tempo a Juliana foi fazer um yoga lá. Foi. Eu acredito que o tapetinho dela, que ela esticou tudo, que ela mostrou pra gente, naquilo ela se sentiu muito à vontade, porque no yoga a gente tem várias posições que o rosto fica muito próximo ao piso, então você se sentiu muito à vontade, inclusive, para isso. Sim, né? Sim. Essa é uma das experiências que a Disney tem, né? Poucas pessoas sabem. Engraçado, recentemente eu postei de novo, é incrível. Poucas pessoas sabem dessa divisão da Disney, mas é um jeito da empresa também, como negócio, gerar receita mesmo quando os parques estão fechados. Então, você pode tanto fazer a yoga, eles têm algumas edições durante o ano super concorridas, quando abre, ou você tá ali na hora para comprar ou você perde, já chegou, eles esgotam às vezes em 3 horas de abertura de vendas. E os parques estão fechados durante essa hora e a empresa tem que achar, tem que inovar, tem que encontrar maneiras, assim como a gente tem que fazer no nosso negócio também. Então, uma das experiências é essa. E realmente o parque estava super limpo, lavado. Eles lavam os parques todos os dias, com água mesmo ali. Eu já fui fazer visitas de backstage, onde eu cheguei lá bem antes do parque abrir. Eles estavam lavando tudo. Então, é uma cultura, é um pilar muito forte dentro da cultura da Disney e vem do seu criador, que dava o exemplo dele mesmo, andar pelo parque e pegar. E quando você vai nos parques da Disney, você vê muito dos gerentes andando pelo parque com um negocinho que você pega o lixo assim. Então, você uma vê garrinha, eles... né? Isso, uma garrinha. Você vê eles também andando pelo parque fazendo isso. E o time da limpeza também. Isso que você comentou da cultura organizacional vir top-down, né, do CX também, me faz lembrar muito de alguns casos em que as empresas que não têm isso muito consolidado, o cliente reclama, você falou, olha, quando o financeiro estava bravo, eu ia lá para acompanhar a negociação, e deixa que eu falo. Alguns casos em que o cliente, dentro dos departamentos não há uma uniformidade, e aí fala assim, olha, Juliana, o seu cliente está lá na rua. Em vez de, eu sou funcionária, colaboradora junto com você, e olha, vamos lá resolver esse assunto, o cliente está lá, está precisando da gente, vamos nos unir. Em vez de enxergar a empresa como uma coisa única, enxergar, ver assim, olha, o seu cliente, o meu cliente, não, o cliente é nosso. Né, é uma divisão que é estranha, né, que falta consolidar aí a cultura organizacional, para que o cliente seja visto como único por todas as áreas. Né? Exatamente. Quando eu faço palestras nessa área de experiência do cliente, eu sempre coloco um slide que tem lá
como a empresa se enxerga. Aí são vários departamentos. Aí você tem RH, você tem o financeiro, você tem logística, você tem o pós-venda, você tem o comercial. Como o cliente te enxerga? Um só. O cliente não quer saber se não é a pessoa que é de vendas, se é o pós-venda, é uma empresa só. E quando você constrói uma cultura de CX forte, é justamente isso que você busca. É que todo mundo, independente da área, eles estão envolvidos nessa centralidade do cliente. Eles saibam quem é o cliente, suas particularidades, que eles tenham um foco único em trazer aquela jornada. Porque jornada, gente, por quê? Porque o cliente assinou o contrato, ele não é só de um departamento, ele é de todos. Ele tem que pagar a conta, ele vai apresentar problema, ele vai visitar a empresa vai visitá-lo. Então, não dá para fatiar esse cliente. Ele é da empresa. Então, todos têm que estar envolvidos nisso. E, para isso, valores, a cultura organizacional é muito importante. Diz muito sobre quem é a empresa, sobre quem são os seus colaboradores, como é que eles pensam o cliente. Não é isso, Juliana? Exatamente. Tem que ter uma cultura organizacional muito forte, estabelecida. Tem que ter padrões de qualidade. Não adianta. Se você não tiver padrões e seguir esses padrões, a coisa não funciona. A Disney é muito forte nisso. Ela tem as suas chaves. Quem conhece um pouquinho da cultura da Disney sabe que ela tem as suas chaves de qualidade, que é segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. São 5 chaves. A chave inclusão, eles incluíram em 2020. E isso está na empresa há décadas. E todo novo funcionário sabe exatamente quais são as chaves e como eles têm que seguir essas chaves. E é interessante que existe uma hierarquia nessas chaves. Conta pra nós. Segurança, sempre em primeiro lugar. Aí depois vem cortesia. Inclusão, ela tá ali no meio, porém ela não segue essa hierarquia, ela tá no meio porque ela abraça todas as outras. Porque você não é inclusivo ou não é. Você ela abraça todas as outras. Então eles colocaram ali, apesar de ser a 5ª chave a ser lançada, eles colocaram ali no meio para que ela abrace todas as outras. E aí depois você tem show e eficiência. E eu vou te dar um exemplo. A Disney, para quem conhece os parques lá de Orlando, você conhece, o estacionamento dos parques é gigantesco. É verdade. E você tem aquele trenzinho que te leva do seu carro até a entrada do parque. Esse trenzinho entra onde? Na chave cortesia. Uma cortesia para aquele cliente não ter que andar no sol de 40 graus da Flórida até a entrada do parque. Então, é uma cortesia. Porém, durante a pandemia, eles suspenderam o uso desses trenzinhos. Então, a gente tinha que caminhar. Eu caminhei muito, gente. Quando os parques se abriram, que eu voltei pra lá, eu caminhei muito. E tudo bem, tá todo mundo feliz. Pra ir pra Disney não tem... A gente caminha o que for. Mas eles quebraram a cortesia. Em nome da segurança. Em nome da segurança. Um outro exemplo que eu sempre dou pra mostrar como realmente esses padrões necessitam dessa hierarquia para que o colaborador saiba como agir numa situação, a Disney tem as suas paradas, os seus shows. Sim. Então, ali faz parte do show, da chave show que a gente tem, nessas 5 chaves. Qualquer colaborador ali, imagina, tem milhares de pessoas assistindo aquela parada, todo mundo para só para ver Mickey, as princesas, é uma coisa. Todo mundo, é uma loucura. Se um colaborador da limpeza, por exemplo, observa uma faísca em um dos carros alegóricos, né, que passam ali, ele tem total autonomia para quebrar o show pela questão da segurança. Então, a segurança está no topo de todos os outros valores, né? O que você chama de chaves, eu nomearia como valor, mas, né? E são os padrões de qualidade da empresa. Por exemplo, quando você entra ali na Main Street USA, no Magic Kingdom, que você conhece, que é aquela rua que te leva até o castelo. Próxima vez que vocês forem aos parques, notem isso que eu tô falando. Vocês vão perceber que as portas das lojas estão abertas. É eficiente, num calor de 40 graus, deixar a porta aberta com o ar-condicionado ligado? Não é. Porém,
O que vem antes? A gente tem, de novo, segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. Cortesia vem antes de eficiência. Então, a Disney quebra a chave de eficiência pela cortesia do cliente. Então, as portas vão estar abertas, por mais que não seja eficiente, por conta do ar-condicionado, mas quando você entra na loja, vocês vão perceber que tá bem geladinha, tá bem gostosa. A Disney sabe realmente como dosar isso. Porém, por cortesia vir em primeiro lugar, as portas têm que estar abertas para receber os convidados, que a Disney tem uma cultura que trata cliente como convidado. Você nunca vai ver um cast member, um colaborador da Disney, te chamando de cliente dentro do parque. Ele chama de guest, de convidado. E só da empresa chamar o cliente de guest já é uma lição de customer experience por si só. Porque você faz uma abordagem que, em vez de ser mais comercial, né? Você é meu cliente porque você comprou o convite, está entrando no parque e tal. Não, você é minha convidada. Então, você nem sente o peso do convite. E eu digo para vocês, a primeira vez que eu tive por lá, eu fiquei... Olha, é realmente um show de encantamento. Eu falei na bilheteria, falei assim, é a minha primeira vez aqui. Eu recebi um selo deste tamanho aqui. Todo mundo que passava por mim fazia assim. Gente, era uma loucura. Você se sente assim, uma estrela de cinema. É bem interessante. Foi um dia chuvoso, que eu fui esse primeiro dia especialmente. É assim, não tem como. Fora que a gente vira criança, né? Sim. Mas assim, você desconsiderando essa parte, o fato de eu ter dito que era a minha primeira vez ali, a gente sabe que o americano em si, né? Ele não é muito caloroso, né? No seu dia a dia. Mas dentro do universo Disney, isso é quebrado. Sim. Como pode ser quebrado também dentro de uma empresa, independente do negócio dela. Ser logística, ser financeiro, o médico, né? O médico até tem uma abordagem um pouco distinta. Mas o cliente, ele se sente encantado ali na primeira situação. Eu fiquei toda boba quando eu vi, ela ouviu na cabine. Quando eu passei pela bilheteria, que eu saí, entrei no parque, tinha alguém me esperando com um bilhete deste tamanho, colocando aqui, seja bem-vinda. Todos os personagens que passavam por mim, os cast members, faziam um tchauzinho, gente. É muito legal essa sensação de você estar sendo abraçado pela primeira vez. Não me senti cliente, paguei pelo ingresso e tudo, fiz todos os rituais, mas é aí que tá. Você está falando da cortesia, dos valores. Você acaba sendo parte desses valores. O cliente, vivencia. Eu vou contar até uma coisa que aconteceu com a gente. A gente estava negociando essa entrevista aqui, né, pelo menos uns 6 meses. E eu falei para Juliana, a gente tem, como você viaja muito, se você quiser, a gente tem a opção de fazer online. Aí, o que a Juliana falou para mim? Não, você quer me entrevistar no estúdio, nós vamos fazer acontecer no estúdio. Gente, ela vive o que ela prega. Isso é importante, não só para a Juliana, como para mim, como para você que é colaborador de uma empresa, como para você que é líder de uma empresa. É no dia a dia que a gente vive isso. A Juliana entendeu que, para mim, era muito importante recebê-la aqui no estúdio. Ela entendeu que era importante para a nossa aproximação, porque eu queria beber dessa fonte, queria trazer para vocês uma experiência diferente, mas também queria beber de uma fonte diferenciada, de um conhecimento que não faz parte do meu dia a dia, não como eu gostaria, mas ela está trazendo esse conhecimento para nós. Então, é fundamental que a gente vivencie essa cultura organizacional. Por isso que a gente fala aqui tanto de comunicação e cultura organizacional. Porque é importante, mesmo as pessoas não entendendo do que se trata. Exatamente. E essa questão que você trouxe, ainda mais hoje, nos dias de hoje, os profissionais, a gente trabalha muito a questão da marca, né? Da sua marca. Tanto profissional quanto sua marca pessoal. E as pessoas vão te julgar nisso. As pessoas estão te observando o tempo inteiro. Então, assim, não adianta vender uma coisa que você não faz. Não adianta eu vender... Quando eu recebo meus clientes nas nossas imersões lá nos Estados Unidos, a gente tem uma preocupação tremenda com a experiência que eles vão ter. Com o atendimento que eles vão ter, seja de mim, seja do presidente, seja da nossa equipe. Porque eu vendo experiência. Sim. Então, assim, a barra sobe, pessoal. Eles já chegam, né? lá... com a barra lá em cima, porque eles falam, vocês falam disso, então vocês precisam entregar isso. E, óbvio, a gente se desdobra o máximo possível para entregar aquilo.
E hoje, no mercado que a gente está falando aqui de experiência do cliente, as empresas precisam ter essa preocupação. A gente precisa... E foi legal você tocar no ponto do bottom, que as pessoas recebem na Disney. Por quê? Tudo que a Disney faz tem uma estratégia por trás. Nada é por acaso. Tudo é feito de maneira intencional para encantar esse cliente e para que a experiência dele seja positiva. Então, nada é por acaso. E a Disney tem uma frase muito famosa que eles usam internamente, que é: a Disney não faz magia. É o processo que faz a magia acontecer. Então, se aí na sua empresa você não gosta de processo, os processos são falhos, você não vai conseguir encantar o cliente e criar uma experiência de sucesso se você não consertar os seus processos. É assim, a Disney é extremamente processual para que a magia aconteça. E o bottom é muito interessante porque eu sempre falo, onde as empresas estão buscando diminuir esse contato com o cliente, a Disney usa esses bottoms para criar conexão com esse cliente. Para buscar contato. Por quê? Porque a partir do momento que você entra num parque com isso, os cast members vão te parar, vão te cumprimentar. Os personagens, eles conseguem ver dos carros, por isso eles são grandes também. Então, você vai ver, quando o pessoal vai lá com o bottom de Feliz Aniversário, a Cinderela vai te dar um tchau, vai falar Feliz Aniversário lá de cima, o Mickey, eles apontam e falam. Então, isso é a Disney querendo buscar se aproximar desse cliente, onde várias empresas hoje estão buscando o quê? Pegando o tecnológico para falar, não, pelo amor de Deus, não quero falar com esse cliente. Inteligência artificial, Põe né? um robô pra entrando falar, bastante na linha de frente. Põe o robô ali para falar e não quer dizer que eu sou contra a tecnologia, adoro a tecnologia. Mas ela funciona para a sua comodidade como empresa ou para a comodidade do cliente. E o erro das empresas está em usar a tecnologia apenas para que ela se livre de ter que lidar com esse cliente. Então, assim, peguem esse exemplo do bottom e busquem contato com o cliente de vocês de forma ativa, de forma proativa. Eu tenho clientes que às vezes me contam alguma coisa familiar ou algum problema, e eu lembro, eu guardo, e depois, uma semana depois, eu mando, e aí, sua mãe tá melhor? Seu pai melhorou? Seu filho? Isso é buscar esse contato com esse seu cliente, onde a gente vive num mundo que muitas marcas estão querendo se afastar. Vai lá, fala com o meu bot no meu site, ele não vai resolver e você só gera frustração. Para isso eu tenho até algumas experiências que eu posso dividir com você, com o nosso público. Eu trabalho aí na área de comunicação e a gente faz diagnósticos de pontos de contato, é o que você falou, o bottom é um ponto de contato com o cliente, mas hoje a gente pode trazer aqui as redes sociais, os sites, os blogs, são pontos de contato da marca. Vamos pegar quem vende produto, que o PDV, o ponto de venda, também é um ponto de contato e é importantíssimo. Disso a Juliana pode falar com a gente com muita propriedade, até porque ela passou aí pela Ásia recentemente, ela pode trazer para a gente. O ponto de contato é muito importante para a transmissão dos valores da empresa, dessa cultura da empresa, para que o cliente se conecte com ela, né? Para que ele possa buscar a solução de problemas, né? Quantas vezes... Aqui a Juliana vive viajando, mas companhias telefônicas, quem é cliente sabe, né, gente? Internet, quantas vezes a gente não fica naquele menu, agora vai para o 7, vai para o 8, vai para não sei o quê. A gente não consegue resolver porque está justamente aí na inteligência artificial. É uma tentativa de resolver mais rápido. Porém, para a experiência do cliente, eu não sei, não. Sim. Entendeu? Eu vi mais recentemente uma experiência que até que eu gostei. Bancos e financeiras, por exemplo, o WhatsApp eles têm usado com muita inteligência para fazer pesquisa, para ser atendido rápido. Então, enquanto você poderia estar ligando, de repente você está no WhatsApp e resolve de uma maneira muito rápida, né? Mas eles também abrem um canal de não conseguiu resolver aqui? Liga para a gente. Né? Principalmente agora a gente anda com essa onda de bancos digitais, que as pessoas têm medo, né? Não tem agência, não vou. Não, gente, é uma mudança de cultura. E eles têm uma experiência do cliente bastante interessante, onde os pontos de contato que eles têm, site, WhatsApp, o próprio aplicativo do banco resolve inúmeras coisas. Né? Muitas. É uma questão de educar o cliente
não só empurrar a tecnologia Isso. sem ter um suporte por trás. É. Agora, recentemente, com essa viagem que a gente fez revisitando os parques, tanto da Disney quanto da Universal, na Ásia, a gente foi para o Japão, para a China, para Singapura, eu, obviamente, usei o serviço de chip internacional. Uhum. E era muito bom, qualquer hora do dia, você mandar uma mensagem se tivesse um problema e um humano te responder. E eles eram muito rápidos. Você não ficava esperando nada, era assim. Eles falavam, a gente tem atendimento 24 horas, eu testei e realmente tinha esse atendimento. Então, é muito importante quando a gente cria esses novos processos, a gente cria novas maneiras do cliente interagir com a marca, você passar por esse processo também, entender essa jornada para ver onde estão os pontos de atrito. As rupturas também, Exato, né? e todos nós temos. Eu tenho na minha empresa, eu fico analisando o tempo inteiro. Onde é que está a dor do cliente nessa jornada dele comigo? Como é que eu posso aliviar essa questão? E onde eu posso melhorar? E aí você começa por aí, você vai evoluindo. A gente, por exemplo, recentemente a gente lançou nosso novo site com os nossos queridos parceiros da Imuto aqui, que fizeram um trabalho brilhante e cuidam de toda essa nossa jornada digital, porque era uma dor que a gente tinha. Porque o processo que a gente tinha antes, o cliente não recebia na hora a mensagem que a compra foi efetuada com sucesso e ficava naquela ansiedade. Será que a conta foi? Será que não foi? Porque o processo não estava perfeito. E isso foi uma coisa que a gente foi escutando dos clientes, foi escutando e sempre, né, na pauta estava, a gente tem que, né, melhorar o site, a gente tem que lançar um novo site, a gente precisa de estudo integrado. Quando a gente sentou com o pessoal da Imuta, foi justamente para falar isso, falar assim, olha, a gente tem essa dor, eu preciso resolver essa dor, essa é prioridade, além de tudo mais que a gente fez dentro dessa jornada. E aí, é isso, é você ver onde o cliente está reclamando. Qual é a dor dele nesse meu processo? Como é a jornada? Então, eu e a minha equipe, constantemente, nós entramos no site, nós fazemos testes, nós fazemos outros tipos de contato para ver... Cliente oculto, né? para ver como é que tá sendo pro meu cliente, para eu saber. Porque aí eu detecto o erro, eu vou lá, resolvo e o cliente nem precisa ver. Então, assim, precisamos ser proativos e precisamos entender a jornada do nosso cliente. Porque eu vou te falar, tem empresas que eles criam esses tipos de atendimento e eu falo, a pessoa que criou isso nunca ligou. Não é cliente. Ela não é cliente de ninguém. Porque ela realmente não sabe o perrengue que o cliente passa. Eu falo, não é possível que ninguém viu. E aí é uma falta, eu falo, de liderança. Falta de liderança e falta de empatia, né, Juliana? Porque assim... nós somos prestadores de serviço, vendemos produtos, mas nós também somos clientes. Então, assim, a gente é cliente da empresa de gás, do condomínio, do taxista, enfim, nós somos clientes de vários serviços, então a gente sente na pele. Então, por que onde a gente trabalha, a gente não tem uma postura mais alinhada, né? A gente não funciona também como fiscal, como a gente funciona na casa da gente. Exato. E você falou tudo, Juliana, processo. É uma junção de processos e pessoas, né? Esse bom resultado do CX. Sim. Processos, pessoas e uma boa comunicação. Muito boa. E a Disney tem até os 3 pilares de sucesso da empresa. Eles falam de elenco, que são os colaboradores. Uhum. E a gente tá falando aqui de cast member. Para quem não conhece ainda essa cultura da Disney, cast member no português são membros do elenco. Uhum. E essa linguagem da empresa veio do cinema do Walt Disney. Então, veio lá do fundador também, da trajetória dele. Então, é por isso que a Disney fala de backstage, porque tudo ali é um show. On stage, off stage, backstage, cast member... Guests são os convidados que estão chegando ali para aquele show. Então, a empresa usa essa terminologia. E porque quando você entra ali para trabalhar, você faz parte de um show. Então, por isso você traz toda essa cultura da empresa. Então, tem que estar limpo, você tem que tratar bem, porque você está ali, você é um personagem também, você faz parte daquele show. E essa questão da gente ter esse cuidado, e é processo. E a Disney tem esses 3 pilares, que é, então, elenco, que são os colaboradores, cenário, que é tudo aquilo que o cliente vê. Ah, mas Juliana, uma boa notícia, eu tô no digital. Seu site é cenário.
Exatamente. A Sua forma rede social é cenário. Sua rede social é cenário. A forma como você se apresenta numa reunião, o seu fundo, às vezes o pessoal abre câmera com o quarto todo bagunçado. Gente, já existem aquelas telas pra gente colocar e dar uma melhorada no cenário. Lembrando aqui que não precisa você fazer assim, como a gente fez aqui. A gente Pois tem é, o que nosso lindo esse cenário, tudo. Mas existem formas de você criar o seu cenário, porque imagem, aí a gente já vai esbarrando na imagem da empresa ou na imagem do profissional, também conta, cenário conta muitíssimo. Exatamente. E o terceiro pilar aí do sucesso da Disney é processo. Então, a empresa acredita que trabalhando esses três, pessoas, o cenário e processo, você tem uma experiência de altíssima qualidade para o seu cliente. E começar com o que a gente pode fazer. Porque muitas vezes o pessoal, mas eu não sou a Disney. Exato. Mas eu não tenho Mickey. Mas eu não tenho Castelo. Pessoal, tem negócios que eu vejo, porque imagina, onde eu entro com esse olhar, né? Ontem me perguntaram isso, ontem eu fiz uma palestra no Rio de Janeiro, me perguntaram isso. Juliana, quando você entra em qualquer lugar, você já entra olhando? Você já entra vendo a experiência, a jornada, o atendimento? Eu falei, entro. Eu falei, isso é o problema de trabalhar com essa área, porque você fica bem crítico, mas é óbvio, né, gente? Eu não saio por aí reclamando para as pessoas, porque, mas eu percebo. E você olha esses 3 pontos, então... Você que me acompanha nas redes sociais viu que quando eu vou para outros lugares fora da Disney, eu sempre olho esses pilares e compartilho, uso os padrões da Disney como benchmark e compartilho experiências aí pelo mundo, falando, olha que legal, aqui o elenco foi assim, o cenário aqui é esse, olha o cuidado que eles tiveram, processo, olha como o processo aqui é diferente. Então, se a gente trabalhar essas 3 frentes dentro do que a gente pode fazer, não precisamos ser a Disney para encantar o cliente. Eu até antes de começar a gravação do programa, eu perguntei para a Juliana, você tem indústrias como clientes? Você tem a Juliana, surpreendentemente, me falou, sim, temos indústrias, além do varejo, empresas farmacêuticas. Financeiras. Olha, gente, setor financeiro, querendo olhar para isso também, significa que, no geral, todos os prestadores de serviço, as empresas, até aquelas que a gente não acha que estão interessadas, como a indústria, né? A indústria produz ali o produto e você compra o carro, você compra. Começa o encantamento do cliente lá no design do carro, né? As linhas, aquilo, para quem como vai ser, que experiência vai proporcionar. E ele tem um cliente ali também. É que a gente trabalha muito a questão de indústria, a gente já abordou muito a temática, essa parte desse pilar de cenário. Porque tem clientes que vão visitar essas fábricas. E a gente fala, como é que é o cenário lá? É bagunçado? É organizado? Porque o cliente vai entrar ali, é um reflexo do que você é também. Então, o que você imaginar? Eu estava falando aqui para André, que a gente treinou uma empresa hidrelétrica. Você vai falar assim, mas o que eles querem aprender com a Disney? Porque os conceitos, eles se aplicam dentro do seu negócio. E todos nós temos um cliente. Sempre a gente tem um cliente. Então, e é muito legal ver essa área financeira mudando. A gente tem um grande banco aqui no Brasil que a gente trabalha com eles há muitos anos, treinando toda a equipe deles. E eles se transformaram, assim, eles veio da presidência, como novamente estou falando, vem do top-down. E essa preocupação de cuidar do cliente. Os bancos, antigamente, o foco era no acionista. O cliente... Hoje, vejam como está essa corrida. É porque o cliente do banco também, Juliana, está bem mais consciente, né? Exato, Assim, é o que eu estou falando. Surgiram aí pessoas no cenário internacional, inclusive, mas vou falar da nossa experiência. Surgiram pessoas que vão descortinando, né? Tirando, esclarecendo o que é um cenário financeiro. As pessoas estão se tornando mais conscientes, né? De fazer dinheiro, de compra de produtos, de serviços. Então, assim, eles têm que melhorar. Senão, como é que vai fazer com o cliente que está esclarecido? Exato. E hoje, eu falo até... Uma vez a gente treinou uma rede de postos de gasolina gigantesca aqui no Brasil. E aí, um dos questionamentos na reunião, a gente faz o briefing, foi... mas a Disney é fácil encantar. A Disney tem o Mickey. A Disney tem o castelo da Cinderela. Como é que eu vou encantar aqui num posto de gasolina, num local que o cliente nem quer vir? Ele vem por obrigação, mas já vem bravo porque tá caro, por causa de tudo. Ela falou, então, olha que interessante. Quando a pessoa entra na Disney, a barra tá aqui, ó.
Altíssima. Porque eles já carregam essa questão de que é excelente. Qualquer vacilo dentro da Disney gera muita uma decepção repercussão. para o cliente. Até porque ele já vai com uma conexão emocional muito forte, Gigantesca. né? Aí eu falei, quando você vai abastecer o carro, você tá esperando o quê? Ele só vai abastecer meu carro, vai cobrar e pronto. Aí você fala, oi, tudo bem? Bom dia. Como é que a senhora está? Tá indo pro trabalho? Vou abastecer aqui. Se a senhora precisa de qualquer outra coisa? Não, não precisa. Aí vamos supor que eu tenho uma criança que tá, oi, ai, que bonitinho. Outro dia eu fui em um posto, eles me ofereceram café, enquanto eu esperava abastecer ou água. A senhora quer um café ou uma água? Isso é legal. Pessoal, qual é o custo de você oferecer um cafezinho pro cliente? E olha o diferencial. Eu saí dali, gente, fui abastecer o carro em tal lugar, agora eu só vou lá. Não é? Eles me ofereceram um café, uma água, olha que gentileza. A Disney, se oferecer só café e água, o cliente vai falar, Disney, por favor. Então, assim, essa coisa de olhar e falar, mas eu não sou, quanto menor você for, mais chances de gerar encantamento você tem, principalmente nessas áreas que o cliente não está acostumado. Tem um posto de gasolina indo para o Rio de Janeiro que você abastece a partir de um determinado valor, além do café, você ganha um pãozinho que todo mundo cobiça, menina. Todo mundo quer aquele pão. Eles te entregam, assim, você vai, encosta o carro, você vai lá receber seu brinde ao café, né? Uma dupla de café. E aquele pãozinho, é um pãozinho comprido, assim, ele realmente é gostoso e todo mundo cobiça aquele pão. É uma forma de encantar, porque é posto na beira de estrada, cheio de caminhão, aquele barulho de estrada. Imagina você parando para pegar o seu pãozinho, que todo mundo quer também. Olha que legal. Isso aí é bacana você falar, que às vezes a gente fala de inovação. A Disney tem como pilar a inovação constante, assim como várias outras marcas têm. E o pessoal conecta muito inovar o atendimento, inovar na experiência que eles oferecem com tecnologia. E não é. Ou inventar uma coisa muito, muito surpreendente, muito, assim, uma coisa que, puxa... E não é, né? E não é. Olha, isso é inovar a experiência de um cliente num posto de gasolina. A Disney, por exemplo, quando você vai nos restaurantes deles, eles sempre perguntam se você está comemorando alguma coisa. Tá vindo aqui para comemorar alguma coisa? Porque se você falar, é meu aniversário. Aí eles... No final do seu jantar, às vezes eles te trazem um cupcake com uma velhinha, um cupcake com Mickey escrito Happy Birthday, que pra eles... Qual o custo disso? E isso, eu dou de exemplo, pessoal, quando a gente fala de inovação, é inovar nesse atendimento. Quantos restaurantes você vai que eles te perguntam se você tá comemorando algo? Eu consigo contar nos dedos. Aqui eu só conheço o Outback mesmo. Então... As pessoas precisam sair dessa coisa de achar que, não, mas eu não sou grande. Ou quando a gente fala de experiência do cliente, CX, CX é coisa de empresa grande. Não é. CX é de qualquer empresa. Tenha uma pessoa, seja... Eu estava treinando um time da área de turismo, eu falei, seja urgência, ou seja uma agência com 100 funcionários, você tem que pensar na experiência que você está oferecendo, na jornada desse cliente. E você consegue criar pequenas coisas que fazem toda a diferença e se destacar. Você não precisa ser a Disney, você não precisa ser grande. Você pode se inspirar nessas grandes marcas, afinal de contas, eles estão ali te dando já de bandeja várias coisas que você pode adaptar, mas abrir a mente, adaptar no seu negócio e colocar a mão na massa, porque eu falo, não é fácil. Não tem receita de bolo, não é fácil, mas quem quer vai lá e faz. Isso que você está trazendo é muito interessante. Eu estou aqui pensando nos projetos de comunicação que eu, como profissional de comunicação, tenho nas minhas mãos. Às vezes eu tenho equipe, né? Tem uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam que a equipe de comunicação não tem, é que é gestão. Né, para a gente falar de tudo isso que a gente está falando, de cultura organizacional, de planejamento estratégico de comunicação, se a gente não tiver uma boa gestão, se a gente não for organizado, não tem. E eu reparei que boa parte dos clientes que a gente atende, a gente procura trazer para eles, às vezes eles não têm. Então, a gente usa ferramentas que mostram o projeto como um todo, como ele vai sendo preenchido, tudo aquilo. Tem uns que usam até em auditorias internas
todo o nosso painel demonstrativo de indicadores de desempenho. Então, assim, é uma coisa fora do comum? Não é. Mas é uma coisa que você não espera no nosso setor, aquela forma de organização. Porque todo mundo pensa que comunicação é só comunicado. Gente, não é. Tem uma estratégia, tem muita coisa por trás. A gente já falou aqui de pontos de contato de uma empresa, de uma marca ou de uma pessoa pública. O cenário que a Juliana estava trazendo, isso é uma das coisas que a área de comunicação cuida, que um profissional de comunicação cuida. Mas sem processo e sem uma boa gestão, ele também não vai cuidar. Não. Né? E então, não dá certo. A gente tem... Por exemplo, uma empresa que cuida dessa parte de comunicação do blog, do site. Eles são extremamente organizados. Tem tudo. Tem isso que você falou. Essa organização de tá lá, o projeto tá nesse ponto, a gente vai entregar na data tal, vocês têm que aprovar até isso. Eles estão em cima e, assim, não falham. E tem que ter processo. Não adianta. Se não tiver processo, eu encanto hoje, amanhã eu não encanto, porque eu não tenho processo para fazer isso. Você vende um produto, por exemplo. Aí, toda vez que o produto é vendido, o cliente recebe lá o e-mail de compra e tal. Aí, às vezes, você quer agradar o cliente. Você fala, vou mandar uma cartinha também nesse produto. Vou escrever aqui. Eu não posso fazer isso uma vez e amanhã não fazer. E como é que isso funciona? Processo. Tem que ter um processo para que isso seja feito. Para que o encantamento seja gerado lá na ponta. Isso aconteceu muito na pandemia, né? A gente comprava um sanduíche, uma pizza, vinha um bilhetinho, muito obrigada por nos prestigiar, né? Eu, de vez em quando, ainda recebo, assim, mas realmente o que você está falando precisa ter consistência, frequência, é muito importante isso para uma marca. A consistência, a frequência na ação, né? Então, aí se traduz em processo. Exato. E é que nem eu te falei, nessa visita agora que a gente fez nos parques na Ásia, essa questão da Disney, desse pilar fortíssimo de limpeza, a gente viu essa consistência lá também. E a Disney tem um processo de limpeza, por exemplo, dos banheiros. A cada 15 minutos alguém tem que entrar lá e ver se os banheiros estão limpos, dar uma limpada, secar a pia, ver se tem papel higiênico e tal. Então, eles são uma empresa proativa. Eles não querem esperar a André, a Juliana chegar lá e reclamar que tá faltando papel. Então, eles criam esses processos. E não tem como o colaborador falando, mas eu acabei de sair de lá, só faz 15 minutos. Tem que entrar lá. É um processo. E eles têm uma questão muito interessante, que é o cross-view. Que é quando os executivos saem dos seus escritórios e vão trabalhar nos parques. Para sentir na pele como é a linha de frente. E o Claudemir Oliveira, que é nosso presidente fundador, né, e trabalhou na Disney por 15 anos, ele tinha que ir lá para a linha de frente, né, a cada tantos meses durante o ano ele ia. E eles colocam você nos mais variados, para limpar o parque, para limpar banheiro, para fritar hambúrguer, uma rotatividade, isso, né? para que você... E aí ele falou, o líder vinha e falava, olha, a cada 15 minutos você vai entrar nesse banheiro, nessa área que você vai cuidar desses aqui, você vai entrar e vai ver. Então, tudo é processo. Aí você fala, Juliana, eu fui no parque da Disney e o banheiro tava sujo. O processo tá lá. Se o banheiro estiver sujo, pode acontecer, alguém falhou no processo. Então, eu sempre falo, às vezes o pessoal questiona, principalmente agora, pós-pandemia, a Disney, como outras indústrias, também passaram por um grande desafio, estão enfrentando. Eu falei, pessoal, a metodologia e o processo funciona. Se for colocado em prática, funciona. É comprovado. Então, o que eu tô te ensinando aqui funciona. Se você chegou lá e não tava, é porque um ser nesse meio do processo falhou nesse processo. Ou a circunstância levou a isso, né? Como você acabou de citar, a pandemia. Talvez você tenha que suspender aquele processo ou criar uma alternativa para aquele processo, que não quer dizer que ele vai ser esquecido para sempre, quer dizer que naquela circunstância, principalmente quando a gente vive momentos de, por exemplo, essas questões climáticas, a da pandemia, são extremas, gente, são situações extremas. Aí a gente pensa o negócio e pensa todo o processo de uma forma distinta, porque a gente é estressado em outra situação. Sim, e você tem que mudar, você tem que adaptar, e é um aprendizado, é um processo de aprendizado. Mas essa questão da consistência é muito importante. Você só tem essa consistência se você tiver um processo muito bem definido. Então, assim, processo é burocrático, é uma parte chata que muita gente não gosta. Porém, as empresas precisam ter. E sempre é o que eu falo, analisar se esse processo
como é que ele está impactando a experiência do seu cliente. Porque não adianta criar processos extremamente burocráticos que para o cliente é terrível. É que nem, por exemplo, a Disney tem a filosofia de corrigir rápido. Resolve o problema do cliente, na hora. Se você vai num parque, você acabou de comprar um sorvete e caiu no chão, eles têm um processo em que aquele colaborador tem total autonomia de pegar outro e te dar. Eu não preciso mandar uma carta para a gerência, pedir autorização. Olha, esse cliente no dia tal, na hora tal, derrubou o sorvete, eu posso, né, reembolsá-lo? Posso dar um outro sorvete? Não. Então, a gente precisa ver também como esses processos impactam a experiência do nosso cliente. É o quanto você delega, o quanto a liderança delega para o colaborador tomar decisões de forma independente. Porque, gente, realmente, não dá para você derrubar um sorvete no meio do restaurante na Disney e mandar um e-mail para o seu chefe dizendo, olha, derrubou o sorvete, eu posso substituir? Não. Toda a delegação, toda a liderança de alto impacto que é positiva, que vê o negócio, o funcionamento do negócio, o resultado dele lá na ponta, ele não centraliza as coisas. E muito pelo contrário, ele dá uma autonomia. Até X você pode ir adiante, que a gente confia que você está treinado, que você entende os valores da empresa, então você está liberado para tomar a melhor decisão. Exato. Né? Mas isso é uma confiança, assim, gente, não é só de liderança, não. É tudo isso que a gente já conversou. Cultura organizacional, os pilares estão bem entendidos. Então, quem cuida da limpeza sabe muito bem como é que funciona. Ele não precisa consultar ninguém. Olha, eu posso limpar o chão com produto A ou B? Não. Ele já sabe que ele tem que limpar o chão, seja como for. Porque faz parte do processo. Exato. Né? Tem que ter toda essa estrutura. Tem que treinar a equipe tem que entender os valores, o que eles estão ali para fazer. Por exemplo, o Ritz-Carlton, ele tem uma política de que todos os colaboradores, independente de hierarquia, eles têm até $2.000 que eles podem gastar para resolver o problema de um cliente. Aí você pensa, mas deve ser uma festa, né? Toda hora o colaborador gastando. Não é. Por quê? Porque existe uma cultura forte dentro, existe gestão, existe treinamento e a liderança está ali reforçando esses valores. Então, as pessoas não abusam e raramente... Eles falam que é baixíssima a porcentagem de se usar algo próximo desses $2.000. Às vezes, é uma caixinha de chocolate com um bilhetinho que o cliente quer. É uma ligação do gerente para pedir desculpas porque, não sei, não deu errado a reserva dele ou alguma coisa assim. Então, as empresas precisam sair dessa coisa de... Se você não confia nos seus colaboradores, alguma coisa está errada ali dentro. Eu diria até que o que você está fazendo aí gestão. pode ser até que eu esteja enganada, mas isso ajuda a engajar. Sim. E isso ajuda também a dar maior autonomia. Mas assim, gente, a autoestima do colaborador é muito importante para engajar. O colaborador que você duvida, a habilidade técnica ninguém duvida. Exato. Né? Você fez faculdade, você fez curso de inglês, ninguém duvida que você tem essas capacidades. Mas se você convive no seu trabalho com a dúvida de que se você é capaz de tomar uma decisão num caso extremo, então temos duas situações. A sua liderança não sabe quem é você, não conhece, não conectou, e você também não tem autoestima para defender que você sabe. Sim. Então, assim, é um ambiente que não vai engajar o colaborador, é um ambiente que você precisa também encantar o seu colaborador. Sim. O colaborador, como a Juliana disse antes da gente conversar, só encanta o cliente se ele está encantado. Não existe experiência do cliente de sucesso sem uma experiência do colaborador positiva. A conta não fecha. Eles estão conectados. Você tem que cuidar do colaborador para que ele cuide bem do seu cliente. Exato. Então, assim, é uma área que precisa de atenção. Esse pós-pandemia mostrou muito também, né? Cuidar do bem-estar dos nossos colaboradores, criar esse engajamento. Reconhecimento é uma coisa que é muito forte. A gente fala muito disso quando a gente aborda a questão da psicologia positiva dentro dessa área. E se ele não engajar, se ele não vestir a camisa, não adianta. Isso vai refletir na experiência do seu cliente lá. Hoje, o mercado... Você já não consegue mais. Antigamente, anos e anos e anos atrás, o pessoal sabia que entrava ali, não tinha dessa. Você estava ali para trabalhar, pronto, acabou. Hoje, a gente passa grande parte do nosso dia no trabalho. Então, você precisa ter uma liderança que você confia,
uma liderança que é exemplo, uma liderança empática, que tá ali para ajudar, tá ali para ver também na linha de frente. Tem que dar o exemplo, não adianta. Então, essa gestão, esse cuidado é muito importante, senão a gente não tem sucesso lá na ponta. Juliana, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Lembra, gente? Lembra dele? Então, mas eu queria que você falasse um pouco do seu novo livro. Queria que você dissesse um pouco para a gente como é o seu novo livro, o que ele traz de destaque. Comenta um pouquinho com a gente. Vou sim. A gente acabou de lançar o livro Ub Iwerks, o outro gênio por trás do Mickey Mouse. Poucas pessoas sabem que o Mickey teve 2 pais aí. Teve o Walt Disney, que criou o Mickey, que é a alma do Mickey Mouse, mas tivemos o Ub Iwerks, que é o cara que era o gênio da animação e que foi das cabeças para trazer a Disney aos seus 100 anos. Então, esse ano, dia 16 de outubro, quando a Disney completou 100 anos de existência, nós lançamos esse livro em São Paulo, já está disponível para compra no nosso site. E a gente traz esse outro gênio para os holofotes. Então, no Seeds of Dreams, nós temos a trilogia, que é a única no mundo, onde a gente tem um livro dedicado ao Walt Disney, a biografia dele, um ao Roy Disney, que era o gênio financeiro, o Walt Disney era o criativo, o Roy era o financeiro e o Ub Iwerks, que é o mais novo, era o gênio da animação. Então, assim, a Disney ao decorrer, e assim nas empresas também, a gente tem sempre que ter um mix, né? O Walt Disney faliu 3 vezes até o irmão dele, o Roy Disney, embarcar nessa aventura com ele e ajudar, que era o gênio financeiro. Então, a gente trouxe esses 3 caras para os holofotes. O mais novo é o Ub Iwerks. E para quem é fã do Mickey Mouse, e para quem é fã da Disney, da sua história, da sua cultura, precisa conhecer Ub Iwerks também. Então, a gente fala muito da jornada dele, do Mickey como marca também, essa marca bilionária. Assim, é um ícone. É um ícone mundial. E tá bem interessante. É única aqui no Brasil. Só existe um outro livro em inglês que foi escrito pela Leslie Iwerks, que é a neta do Ub. Então, conheçam, para quem é fã de Disney. Fica aí a minha dica, já tá no nosso site. Depois você pode deixar aqui para eles acessarem. Eu vou deixar. E depois nos envie comentários para dizer o que acharam também do livro. Ai, olha, eu tô lá na frente já. Quando ela lançou, eu já fiquei de olho. Eu acompanho muito o conteúdo da Juliana e eu recomendo que vocês acompanhem também, porque todos os dias ela coloca no LinkedIn dela um pouco dessas pílulas que ela aprende mundo afora, coisas que ela aprende nos projetos dela, que ela aplica nos projetos, vale muito a pena a gente acompanhar. Então, Juliana, eu agradeço mais uma vez você ter vindo aqui conversar com a gente no Papo de Gente. Eu adorei o nosso bate. Valeu a pena esperar 6 meses pela presença dela. E eu digo isso e, olha, não esgota aqui. Numa próxima oportunidade, espero recebê-la para a gente conversar um pouquinho mais sobre Customer Experience, você contar um pouco mais da sua experiência para a gente. Com certeza. Olha, o prazer foi todo meu. Muito feliz. Agradeço demais a sua paciência aí. Olha, Andréa me mandava mensagem, eu falava, olha, eu só tô pousando em São Paulo, já tô saindo. Aí foi quando ela falou, não, então a gente podia gravar online, mas eu prefiro, né, o estúdio. Eu falei, não, a gente vai fazer no estúdio, só ter mais um pouquinho de paciência aí comigo, com a minha agenda. Mas acabei de voltar da Ásia, fiz um evento no Rio, vim direto pra cá pra estar aqui hoje. Cheguei ontem à noite do Rio de Janeiro, porque hoje eu queria estar aqui. E gosto muito do seu conteúdo, do que você compartilha. Muito Não é por obrigada. acaso que eu estou aqui. A gente se conecta com profissionais que estão na mesma sintonia ali. Sucesso, espero que vocês gostem. Me sigam nas redes sociais. Espero vocês nos nossos treinamentos, imersões ou nos nossos livros. E foi um prazer. Obrigada mesmo, de coração. Bom, gente, ela é encantadora. Ela vive o encantamento e, como eu disse para vocês, ela é uma defensora das boas práticas em Customer Experience. Então, já está mais do que recomendado. Eu vou deixar para vocês aqui o LinkedIn da Juliana. Se conectem, é uma pessoa super acessível e muito aberta a trocar experiências. E eu vou deixando
Vou me despedindo de vocês por aqui. Se vocês curtiram esse conteúdo, se inscrevam aqui no canal. É muito importante para nós receber o seu prestígio, que você acompanhe aqui o nosso conteúdo, que você siga os nossos convidados, né? Possam se conectar com eles. Afinal de contas, comunicação e cultura organizacional com propósito é o que você vê por aqui. O papo de hoje veio trazendo isso muito, muito forte. E eu espero ver vocês no próximo episódio. Até o próximo Papo de Gente.